Então, Jesus respondeu e disse à mulher samaritana: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. E a mulher tornou a dizer a Jesus: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, pois onde, pois, tens água viva? Essa mulher, ela mostra para mim, para você, aonde estão os nossos olhos, aonde está posto os nossos olhos. A maior parte das pessoas não conseguem ou até mesmo não querem enxergar. Esta é a palavra correta a se dizer, ao qual se refere a mulher samaritana. Não querem enxergar além daquilo que Deus tem preparado. Era o caso dessa mulher. Ela estava tão acostumada com a vida cotidiana ao qual ela havia passado durante tantos anos, se escondendo da sociedade, indo tirar a água do poço, um horário próximo ao meio-dia, aonde não havia ninguém próximo ao poço. Porque aqui nós aprendemos que ela era uma mulher discriminada pela sociedade. E ela ainda continuou dizendo a Jesus: és tu maior do que Jacó, o nosso pai? Então ela está dizendo aqui que ela era samaritana e vinha da descendência de Jacó, e que Jacó era o pai dela. E aquele poço era a herança que Jacó havia deixado aos seus filhos, ao qual ali todos haviam se saciado deles. Eu quero deixar claro aqui nessa palavra acerca da paternidade espiritual, a sua paternidade espiritual dentro da igreja onde você congrega, que é o seu pastor. O que é que você tem aprendido dentro da tua igreja? O que é que o teu pastor tem ensinado a você? Pois aqui nós notamos uma paternidade a qual havia sido de geração em geração, a qual muitos haviam ali se alimentado, matado a sede naquele poço, bebendo daquela água. E eles estavam acostumados ali a tirar a água daquele poço, a matar a sede com aquela água. Mas chega o dia em que Jesus, ele se assenta ao lado do poço de Jacó e pede a ela água. Então Jesus respondeu e disse a ela: olha, qualquer pessoa que beber desta água tornará a ter sede. Tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu tenho, a água que eu tenho para te oferecer, nunca terá sede, nunca mais terá sede.
porque a água que eu der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. É a água do Espírito que flui. Quando Jesus disse isso a ela, ela pediu a Jesus para que Jesus desse a ela desta água, para que ela não viesse todos os dias ali tirar da água para beber. O que eu aprendo nessa passagem é que mesmo Jesus explicando para ela acerca das coisas espirituais, acerca do saciar da sede, Jesus estava dizendo não da sede física, mas a sede espiritual, ao qual eles ainda não haviam bebido, ao qual eles ainda não haviam provado. Se você se encontra nessa situação, se você nunca provou desta água, hoje é o dia. Beba desta água, pois assim que você beber desta água, você nunca mais terá sede. Então disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-la. E disse Jesus: vai, chama teu marido e venha cá. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. E isso dissestes com verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Olha, a partir do momento que Jesus ordene a ela para que ela vá e busque, chame seu marido, e ela diz para Jesus que ela não tinha marido, aí Jesus disse para ela que ela estava dizendo a verdade e que ela não tinha marido, porque ela teve 5 e o ao qual ela estava também não era dela. A partir do momento que Jesus revelou a ela a situação ao qual ela se encontrava, a mulher olhou para Jesus de uma forma diferente. Ela olhou para Jesus como um profeta, porque ele deu um sinal para ela, um sinal da vida dela que somente ela conhecia. Um homem que nunca havia se encontrado com ela chegou até ela e revelou a ela a vida conjugal. Até então, ela não conseguia enxergar a realidade do que estava acontecendo. Ela não tinha olhos para enxergar quem falava com ela. Ela só passou a enxergar quem falava realmente com ela quando foi revelada a ela a situação a qual ela vivia há tantos anos. Então ela disse: nossos pais adoram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. Então Jesus disse: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabe. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem.
Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então a mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier nos anunciará tudo. Então disse Jesus: eu sou o Messias, eu sou que falo contigo. Então aquela mulher, quando ouviu Jesus falar daquela forma com ela se maravilhou. Ela deixou o seu cântaro e saiu correndo até a cidade e foi ter com aqueles homens e foi chamá-los para conhecer o Messias. O Messias ao qual eles esperavam. E os discípulos se maravilharam de que estivessem falando com aquela mulher. Porém, nenhum deles teve coragem de perguntar a Jesus por que ele falava com ela. Então, o que eu aprendo nessa passagem é que quando você tem um verdadeiro encontro com Jesus, aquela vida que você tinha, você não vai voltar mais a vivê-la. Porque quando se tem um encontro com Jesus, há uma verdadeira transformação, há uma verdadeira mudança de hábito em sua vida. Porque a própria palavra, a própria água do Espírito, essa o qual a água, essa fonte de água a jorrar para a vida eterna, é a água do Espírito. É algo que flui. E essa mulher, ela deixou o seu cântaro em meio à fonte. Ela nem lembrou de levar a água, ao qual ela havia ido buscar. Porque aquilo que ela tinha ido buscar, para ela não tinha mais interesse. Agora, ela tinha interesse em descobrir mais, em buscar mais da fonte de água que era Jesus. É o desejo, é a vontade de buscar a presença a cada dia, a presença do Espírito Santo. Conselho que eu te dou nesta tarde, que por mais que seja difícil, deixar as coisas cotidianas para trás, para seguir um novo caminho, uma nova direção ao qual Jesus mostrou para você o caminho a seguir. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse é o caminho a se seguir.